Estamos de volta, 18 horas e 6 minutos. Gente, ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta Minas, com exclusividade, em primeira mão, o momento em que um corpo foi encontrado no bairro Ellison Prieto. Tratava-se de um jovem de 23 anos, cujo corpo foi jogado lá no antigo assentamento do Glória. Foi deixado lá. E aí moradores visualizaram aquela situação, tanto porque era perto de vegetações e também de algumas residências. Havia marcas de violência nesse corpo, em especial no rosto desse homem. E hoje, 2 dos 3 envolvidos no crime foram presos pela polícia. A polícia já tem informações sobre quem é o assassino em si. Essas 2 pessoas presas, com idades de 36 e de 40 anos, eles seriam, de acordo com as primeiras diligências das polícias, coautores do crime. Lembram que ontem, quando a gente esteve no local, o repórter Lucas de Carvalho identificou as primeiras informações com o próprio irmão da vítima, de que 2 homens em uma motocicleta teriam chegado na casa dele, um desceu da moto, a vítima subiu e a partir dali ele não foi mais visto. Essas 2 pessoas, elas já foram identificadas e são presas como suspeitos. E nós temos também um vídeo que chegou aqui para o nosso jornalismo da TV Paranaíba, de dentro da casa onde a vítima teria sido morta. Dá só uma olhada aí na sua tela. É claro que a gente desfoca algumas pistas ali, né? Algumas manchas de sangue, mas tem balde no local, tem manchas de sangue no chão, respingos por alguns outros lugares. Inclusive, nossa equipe também teve acesso a esse local. Olha aí o pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira com a ponta suja de sangue pode ter sido a ferramenta usada para espancar a vítima, porque a polícia confirmou. Os trabalhos periciais foram feitos e a perícia confirmou que houve espancamento. Mas quem vai trazer mais detalhes, enquanto vocês já observam aí as imagens do local onde o crime teria acontecido, é o Lucas de Carvalho. Lucas, desde o início, desde que foi descoberto o encontro desse cadáver, o Lucas está por dentro das informações. Fez reportagem ontem, hoje voltou ao local, foi falar com a polícia e também foi nesse local aí que vocês veem na imagem. É um trabalho completo, minucioso e cuidadoso do nosso repórter, que agora chega para falar conosco ao vivo. Primeiro a participar. Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo. Traz para a gente mais detalhes dessa cena que vem chocando a cada desenrolar, não é isso? Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Eu acho que você descreveu perfeitamente. Esse caso ele já começou muito forte e a cada informação que a gente recebe, ele vai crescendo ainda mais, ele vai chocando ainda mais. Agradeço pelas palavras ali do cuidado que a gente teve com essa matéria. Não é um trabalho só meu, é um trabalho de todos nós, do João Batista, cinegrafista que está comigo, de vocês que acompanharam desde ontem também, de toda a nossa equipe de produção que também auxiliou com esse processo. E agora a gente começa então a entender detalhes que antes estavam ocultos ali desse caso, que antes a gente não tinha total ciência e que agora, junto com a polícia, a gente foi desvendando esses detalhes. Para começar, relembrando tudo isso, né, Carol, esse corpo foi encontrado na noite de ontem, infelizmente, né, no finalzinho da tarde ali de Natal. Essa família passou por momentos de muita dor, de muito sofrimento ao encontrar ali esse rapaz, o Danilo Alves Leal, de apenas 23 anos. A gente, inclusive, conversou com o irmão dele ontem, fora das câmeras, ele não estava muito bem para falar. Hoje, sem se identificar, também ele preferiu, conseguiu, na verdade, falar com a gente, trouxe mais detalhes sobre o que teria acontecido com o irmão dele e explicou principalmente isso que você trouxe, Carol, desse momento em que o Danilo subiu ali na moto e não apareceu mais, infelizmente, já foi encontrado morto. A polícia, desde então, tem apurado esse caso, tentado entender algumas minúcias, né, que foram passadas de ontem para hoje, como, por exemplo, o fato de que ele foi morto em um endereço e foi desovado lá nesse endereço do Glória que nós estivemos ontem, do Ellison Prieto, em que ele foi encontrado ali próximo àquele lençol, Carol, em que ele estava de fato enrolado naquele lenço, naquele pedaço de pano, e uma cama que a gente inclusive mostrou no dia de Natal, teria sido colocada em cima dele para talvez tentar ocultar aquele corpo, mas um trabalho feito de forma muito despretensiosa também, quase como se quisesse que aquele corpo tivesse sido achado. Hoje, como eu disse, esse irmão conversou com a gente, passou detalhes inclusive do envolvimento do irmão deles com algumas atividades ilícitas ali também que podem ter culminado nessa morte. Agora, tudo isso
começou de fato com aquele furto em uma biqueira, na verdade. A gente falou o tempo inteiro em um salão de beleza, mas na verdade se trata de uma biqueira no bairro São Jorge, que foi inclusive esse local que a gente mostrou nessas imagens do vídeo que a polícia compartilhou, que a polícia fez lá para mostrar como funcionava esse local, como eram os cômodos. E esse pedaço de pau que você mostrou, Carol, é justamente a arma que foi utilizada no crime, viu? Inclusive, antes da gente entrar em mais detalhes, a gente preparou um material explicando com um pouco mais de calma tudo que aconteceu de ontem para hoje, e a gente vai exibir esse material agora e depois a gente consegue voltar trazendo mais algumas novidades que aconteceram hoje. Vamos lá, Carol? Um Natal que ficou marcado pela tragédia. Danilo Alves Leal, de 23 anos, foi encontrado morto no Elison Prieto, antigo assentamento Glória. Marcas de violência eram visíveis no rosto e no corpo do rapaz. A família sabe que nada trará o jovem de volta, mas eles exigem justiça. Eu peço justiça, por causa que meu irmão é mais novo, né? E fez muito covardia, não merecia isso não. E o pedido foi ouvido pela polícia, que localizou e prendeu um homem de 40 anos suspeito de estar envolvido no homicídio. Esse autor que foi preso teria sido acusado inicialmente pelo autor do homicídio e teria se negado que teria cometido o furto e indicou quem realmente teria cometido, né? Que foi a vítima. E levou o autor até a residência da vítima e a partir daí ele deixou o autor e a vítima então foi morta e deixada no bairro Glória. Outro nome também foi apontado como suspeito de participação no crime. As viaturas ainda continuam em diligência, né? Inclusive nesse momento estão no terreno, né? no bairro São Jorge e no Glória, levantando mais informações. O autor foi identificado, né? O Bruno, e até o momento não foi preso ainda, né? Foi preso então um autor e seguem diligências na tentativa de localizar o segundo autor que foi o que possivelmente cometeu as lesões, o autor imediato. O Danilo estava na casa da avó, no bairro São Jorge, quando os dois homens chegaram de moto. Esse de 40 anos, que foi preso, estava na garupa e desceu, ficando no bairro para que a vítima pudesse então subir no veículo. O outro envolvido, de 25 anos, levou ele até esse endereço, na Avenida Serra do Espinhaço, também no bairro São Jorge. Aqui, ele foi morto a pauladas e só depois o corpo foi desovado no bairro Elison Prieto. Porque esses dois autores chegou lá que chamando o nome dele, minha avó falou que não estava lá e parece que já sabia que estava lá, já foi declarado que estava lá. Aí ele saiu com medo e montou na moto para provar e eu não sei o que aconteceu mais. Não sabe para onde que ele foi levado? Não. Aí deparou só lá no Glória com ele lá, morto lá com o vídeo. A vítima, ela foi acusada de ter praticado um furto. O autor, indignado com essa informação, teria se vingado, cometido esse homicídio, né? Possivelmente uma vingança pela vítima ter cometido um furto de alguns pertences desse autor, que seria um modem de internet e outros objetos aí que estão listados no Reddit. A morte, pelo que foi constatado, foi em decorrência de lesões de instrumento contundente, né? Possivelmente pauladas aí no jargão popular. Toda a trama gira em torno de um acerto de contas. E tudo começou com o furto de uma biqueira. Todos têm passagem pela polícia. Esse que foi preso, Danilo, é usuário de drogas. O autor, o Bruno, é traficante conhecido pela polícia. O local que ele teria acusado de ter sido local de furto é uma biqueira, né? Que é usada para tráfico de drogas. Então é isso, né? Todos participantes aí do mundo do crime. Uma questão que intriga a família é por que o corpo de Danilo foi deixado especificamente naquele local e de modo que parecia haver pouca ou nenhuma preocupação em esconder o que havia acontecido. Quase como se ele tivesse sido deixado ali para ser encontrado. Não jogo nem desovou ele no mato, no escondido não, foi no meio de todo mundo mesmo, para nós ver mesmo. Você acha que essa mensagem foi para sua família? Tudo indica que sim. Todos os envolvidos possuem passagens pela polícia e existe a suspeita de que o caso tem uma relação mais direta com o tráfico de drogas do que parecia inicialmente. Ele era meio custosinho mesmo, mas só que acontece? Ele trabalhava comigo dia a dia, entendeu? Ele, inclusive, ele ficava até lá em casa, lá passava uns tempos lá. Aí pegou ele nesse dia ontem, um descuido, longe de nós, entendeu? Senão não ia acontecer isso jamais, ia acontecer isso, eu não deixava nunca. E é isso aí, eu não merecia essa covardia que fez com ele, não. Então, a suspeita que tem,
porque meu tio que estava lá, nesse exato momento que pegou ele, que tem para falar. Mas eu suspeito que está também, que está envolvido também. Entendeu? Acha que existe alguma relação, talvez, com o possível tráfico de drogas? Isso. Declaro que sim. Então não se trata aí de represália por tráfico de drogas. A gente sabe que é traficante, porém o motivo, até o momento, o que nós temos é que foi em decorrência dessa questão do furto, né? O velório de Danilo está sendo realizado na funerária Ângelo Cunha, no Daniel Fonseca. O corpo será sepultado na manhã de sábado, no Campo do Bom Pastor. Nós estamos lidando no sofrimento, né? Agora, né? Agora o velório dele vai ser, né? Realizado. E justiça, né? Porque não volta mais não, igual eu expliquei. Mas nós queremos mesmo a justiça, saber o que aconteceu, quem matou ele. E nós queremos saber disso tudo. Nós queremos que a justiça seja feita. Carol, e você que assiste o Cidade Alerta também, o jornalismo policial, no geral, ele é muito pesado, né? A gente presencia situações como essas que nos deixam mal também de acompanhar tudo isso. São situações tristes, lamentáveis, que envolvem ali uma criminalidade muito pesada, mas ele também tem uma minúcia interessante, né, Carol, do jornalismo investigativo também, que é, ao longo de pouco tempo, as coisas mudam muito. Por que eu estou falando isso? Esse material que a gente preparou, que foi exibido agora, ele foi fechado hoje à tarde, ou seja, pouco menos de 3 horas atrás, esse material foi fechado para a gente poder exibir ele no Cidade Alerta. E nesse curto intervalo de tempo, várias mudanças aconteceram no caso, coisas que não anulam as informações que nós demos anteriormente, mas que agregam ainda mais para toda essa situação. Por exemplo, a gente desde o início trabalhou com as informações de que haviam 2 suspeitos nesse caso, esse de 25 anos e o outro de 40, inicialmente o Bruno e o Danilo, inclusive xará ali, né, da vítima de 23 anos. Mas quando a gente conversou mais uma vez com o tenente hoje à tarde, a gente descobriu que, na verdade, são 4 envolvidos nesse caso. Que além desses 2 que a gente falou anteriormente, tem também um outro rapaz, o Renato, de 36 anos, que participou ativamente do momento da execução e que, inclusive, o Danilo teria negado no primeiro momento, uma primeira conversa com a polícia, de que ele teria participado da execução, que ele teria apenas indicado quem era essa vítima que teria, de fato, então, feito esse furto, né, essa biqueira. Mas, na verdade, descobriu-se posteriormente que os 3, tanto Bruno, Danilo e Renato, os 3 envolvidos participaram ativamente do momento da execução dentro dessa casa no bairro São Jorge, utilizando aquele pedaço de madeira. E uma 4ª envolvida também, que foi apontada pela Polícia Militar, é a namorada ou parceira do Bruno, que limpou toda a casa tentando retirar evidências, dificultar o trabalho da polícia naquele momento. Inclusive a gente conversou mais uma vez com o tenente, que vocês viram agora há pouco na matéria, ele trouxe novas informações para a gente, principalmente com relação a esse momento da prisão. Quem é esse terceiro envolvido que foi preso, como era de fato o envolvimento dele. Vamos ouvir sobre o que ele falou sobre esse terceiro envolvido. As diligências continuaram, né? Conforme já repassado anteriormente, e hoje a nossa patrulha de prevenção ao homicídio, juntamente com a equipe GEPAR, chegaram a mais um envolvido, né, que já estava qualificado como suspeito no REDS de ontem. Hoje nós chegamos ao local do homicídio, onde foi praticado o homicídio, e foi identificado e preso, né, esse segundo autor. Então, com isso, são 2 autores presos até o momento e tem mais um foragido. O segundo autor é o Renato, tem 36 anos, tem passagem já, inclusive, por homicídio e outros crimes, né? E usa tornozeleira eletrônica e nessa data foi preso. Como é que foi esse contexto da prisão, inclusive, ainda mais agora sabendo que ele usava a tornozeleira eletrônica? Diligências desde o momento do homicídio, né, foram feitas e hoje foi certificado, né, essa informação, um testemunha, inclusive, testemunha que presenciou os atos executórios do homicídio, né? E confirmou que todos os envolvidos presos até agora, e mais o suspeito que está foragido, participaram diretamente do homicídio. Carol, como eu disse, né, o nosso acervo de informações ele vai crescendo ali à medida que nós vamos investigando, entrando ainda mais fundo nesses casos. E essa última informação que nós descobrimos foi justamente com relação a um 4º envolvido, que seria essa parceira do Bruno, né, que ainda não foi encontrado, ela também não foi encontrada, a polícia continua atrás desses 2, que possivelmente, né, o Bruno teria sido justamente o maior interessado nesse homicídio, a pessoa que correu atrás de tudo isso desde o início. Porque lembrando aqui, recapitulando o que a gente comentou, o Bruno teria procurado então o Danilo e acusado ele de ser o responsável pelo furto na biqueira. E o Danilo retrucou essa informação, disse, olha, não fui eu, na verdade, quem foi o responsável por esse furto foi este Danilo.
E aí sim, eles então foram até a casa no São Jorge, fizeram aquele momento que inclusive o irmão contou pra gente, de chegar ali na moto, o Danilo desceu, o outro Danilo, a vítima, subiu nessa moto e foi em direção a esse lugar que quase foi como um abatedouro para ele. E como eu disse, esses dois ainda não foram encontrados. O tenente também falou sobre o envolvimento dessa parceira em todo esse crime, olha só. São 3 envolvidos diretamente, mais uma pessoa, né? A namorada do principal suspeito, que está foragido, também participou, limpou o local do crime, lavando, né, a residência, e ontem também ela esteve no local. Então ela também está qualificada no REDS como participante desse homicídio. Quatro pessoas, 4 envolvidos, 2 presos até o momento. E com relação a esse que ainda não foi preso, né, o Bruno, as diligências da polícia continuam? As diligências continuam em andamento, já identificamos que ele realmente era o principal interessado no homicídio, ele que gerenciava essa boca de fumo, né, lá no local onde foi praticado o homicídio, e ele segue em diligências, né, com as equipes, né, na captura dele. Pois é, Carol, é um caso longo, complexo, que a polícia está nele desde ontem, nós estamos nele desde ontem e até agora a gente não consegue fechar esse caso com um desfecho de fato, de que todos foram feitos, de que todos foram presos, de tudo que aconteceu, porque inclusive até agora a polícia não conseguiu confirmar a informação de que o Danilo, a vítima, de fato teria sido responsável por esse furto. Então é possível, inclusive, que ele tenha sido acusado injustamente, porque ainda não há uma confirmação de que ele tenha, de fato, furtado essa biqueira. O que nós sabemos até agora é que são 4 envolvidos e que causaram uma dor imensa a essa família na noite de Natal e que agora está enterrando um filho, um irmão e possivelmente por uma disputa ali relacionada, de fato, ao tráfico de drogas, né? Como eles já confirmaram mais cedo, tanto a polícia quanto a própria família. O Danilo era usuário e ele acabou se envolvendo com essas pessoas que faziam o tráfico ali na região do São Jorge e ele acabou tendo esse fim trágico na noite de Natal. Uma situação muito lamentável, né, Carol? É isso, acabou pagando com a vida e não só ele, né, Lucas? A família inteira dele pagou o preço dessa morte, porque quem fica sofre e sofre muito. Lucas, parabéns para você por toda essa cobertura brilhante e a gente vai continuar acompanhando, principalmente porque agora começam as investigações da Polícia Civil. Afinal de contas, essas pessoas que já estão presas vão prestar depoimentos e podem surgir novas informações que levem a polícia até os próximos envolvidos e possa traçar ali de fato algo que vai ser entregue ao Poder Judiciário para que essas pessoas respondam ou não, conforme for o caso, pelo que fizeram. Se tiverem feito, vão responder porque a Justiça vai confirmar e a gente confia no nosso setor aqui de Justiça. Agora, em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, o nosso respeito aos familiares. A família do Danilo Alves, que é o jovem de 23 anos que foi achado morto, que foi assassinado, nada tem a ver com essa questão toda, estão pagando um preço altíssimo. É um preço que, se cada um de nós se colocar no lugar dos familiares, a gente vai conseguir sentir o drama que é passar por uma situação dessas. Agora, em segundo lugar, a gente não pode deixar de falar sobre o fato do cenário que foi investigado, que as diligências da polícia chegaram até aqui. Corre, né, nas diligências, aí na investigação, e conforme tudo que foi apurado, que houve um furto em uma biqueira. Vocês têm noção da gravidade dessa situação? A gente está falando de pessoas envolvidas com a criminalidade, com o tráfico de drogas, que claramente é um crime, porque não é permitido. E essas pessoas não perdoam, não. Imagina que preço tão alto está pagando agora essa família, porque o Danilo Alves, infelizmente, se foi. Não tem retorno isso. Mas a família continua pagando o preço. E vai continuar pagando ano após ano, quando se lembrar que a cada Natal ele foi morto no Natal de 2025. Quem se envolve com a criminalidade, uma das possibilidades de desfecho é essa, infelizmente. Não estamos afirmando aqui, em nenhum momento a Paranaíba afirmou que o Danilo cometeu esse crime. Mas a investigação é em torno disso. E se for isso, é assim que age a criminalidade. Não tem perdão. É isso que acontece. Então fica o alerta para que pais responsáveis cuidem, orientem seus filhos com muito amor, com muito cuidado a respeito de até onde pode chegar o envolvimento com drogas. Infelizmente, quem já se envolveu agora se tornou uma vítima. Se torna uma vítima de toda essa situação. E olha, gente, a gente precisa esclarecer algumas questões aqui também acerca desse caso aqui, viu? Por exemplo,
não tem dúvidas, né, sobre as questões que aconteceram sobre a morte, o envolvimento dessas pessoas já presas, já estão sendo investigadas. Agora, pode ter ficado um pouquinho confusa a situação dos nomes, né? Tem 2 Danilos aí. A vítima, Danilo Alves, que é o jovem de 23 anos que foi assassinado, e tem um dos presos de 40 anos que também se chama Danilo. Então, a gente só reforça aqui essa grande coincidência que foi registrada, né? Então, foram presos Bruno, Renato e Danilo, pela morte do Danilo Alves. E eu não sei se vocês repararam aí também. O Renato, que foi preso, um homem de 36 anos, com passagens já por homicídio e usando tornozeleira eletrônica. Esse é o cenário que a gente traz a respeito desse assassinato, desse homicídio registrado, então, no bairro Helisson Prieto. Registrado no bairro São Jorge e que veio à tona no Helisson Prieto. Vamos continuar acompanhando todas essas informações e trazer mais detalhes.